Já tá gravando. Mandei. Tá certo. No caso, você vai fazer de qual? Da... É a lista um e 2 Ah, sim, a da primeira primeira avaliação, avaliação. né? Beleza. Isso. Deixa eu ver aqui. Cadê? Escantei na computação aqui. Lista 2. Lista um é questão 1 e questão 6. Esboça os gráficos. Tá. Utiliza o método da bisseção para determinar uma aproximação com precisão de 10 a menos 3 do primeiro valor positivo de x, tal que a f de x seja igual a g de x. Letra C. Sem realizar interações, diga quantas seriam necessárias fazer para determinar com precisão 10 a menos 5 intervalo de comprimento meio com o mesmo valor do item B. Tá, beleza. A outra é questão 6. Considere o problema de calcular as soluções positivas da equação. Tangente de x igual a 2x quadrado. Use o método gráfico para isolar as duas primeiras raízes positivas em pequenos intervalos. Use a teoria para argumentar quanto à existência e unicidade das raízes dentro dos intervalos escolhidos. Calcule cada uma das raízes em cima do método de Newton com 5 dígitos significativos e discuta a convergência comparando com o item A. Beleza, qual é a próxima? Questão 1 e questão 8. Enquanto o polinômio interpolador utilizando a matriz de Van der Monte para construir os pontos. Faça o gráfico com os pontos e o polinômio interpolador encontrado. E a última é questão 8. Mesma coisa. Um bloco está deslizando para baixo, todo inclinado, tal, aí tem esses pontos. Plote esses dados e ajuste uma linha reta que determine Mi e G. Qual a diferença percentual entre o valor obtido pela G e o valor comumente utilizado de 9,81. Tá, beleza. Deixa eu apresentar minha tela. Estou abrir arquivo. Cadê? Lista 2. Tá. Primeira questão 1. Ó, aqui essa letra não tem muito segredo não. É só esboçar o gráfico. Ele tá aqui. A letra não tem muito o que explicar. Deixa eu botar para rodar. Ó, tá aqui. A letra, ó, tá aqui o gráfico. Não tem muito o que explicar aqui. Que a letra só tá pedindo só o gráfico. Esse é apresentar, pessoal. Aqui tá o gráfico. Ó, beleza. Vamos pra segunda. Utiliza o método da bisseção para determinar uma aproximação com 10 a menos 3 do primeiro valor positivo de x, tal que a f de x seja igual a g de x. A gente observa aqui que o primeiro valor positivo, né, que a f de x é igual a g de x, é aqui, né? Mais ou menos aqui. Ó, tá vendo? Que ela tá tendo, ela tá interceptando o gráfico, então o primeiro valor positivo vai estar entre 0 e 2. Aí bora ver se o resultado que o código vai me dar. Mas pelo gráfico a gente percebe que está entre 0 e 2. Ó, 1,89. Então a gente sabe que a teoria fez sentido. Primeiro valor positivo, ó, deu entre 0 e 2, pelo que a gente percebeu no gráfico. Vou botar o gráfico de novo pra gente perceber isso. Letra A. Ó, aqui, tá vendo? 1,89. Tá bem próximozinho do 2. Então esse resultado realmente faz sentido. E aqui a questão não tá pedindo muita coisa. Muita. Essa questão aqui não tá pedindo muita coisa, digamos assim. Só utiliza o método da bisseção e mostra qual é o primeiro valor positivo. Tá aí.
Aí, sem realizar interações, diga quantas seriam necessárias para determinar com precisão de 10 a menos 5 intervalo de comprimento meio. Esse mesmo intervalo, esse mesmo valor do item B. Ó, uma precisão de 10 a menos 5 seriam necessárias 5 casas decimais. No caso que a gente está percebendo, né? Então aqui, como a gente percebeu que estava entre 0 e 2, e ele está pedindo que o intervalo seja de comprimento meio, no mínimo vai ser necessário 4 interações para poder, como é que se fala, para poder obter esse resultado. Pelo gráfico a gente percebe que está pertinho do 2. Aí como está em meio, aí fica meio, 1, 1,5, 2. Percebe que são 4 interações? Quando bater exatamente em 4 interações, ele vai identificar o 1,89, que é o o método da bisseção faz. O método da bisseção não é o método que diz que eu tenho um intervalo e esse intervalo eu vou ficar dividindo ele em pedaços iguais. No caso, eu vou ficar dividindo por 2, sempre por 2. Aí, nesse caso, aí vai ser 4 interações. Tem muito o que dizer aqui, não. Tá certo? Nada. Então, vamos lá. Questão 6. Considere o problema de calcular soluções positivas dessa equação aqui. Tangente de x igual a 2x quadrado. Use o método gráfico para isolar as duas primeiras raízes positivas em pequenos intervalos. Use a teoria para argumentar quanto à existência e unicidade das raízes dentro dos intervalos escolhidos. Calcule cada uma das raízes com 5 dígitos significativos e discuta a convergência. Vamos lá. Ó, raiz 1,27. O meu gráfico aqui, por algum motivo, ele não saiu. Tem que dar uma olhada no código. Mas o resultado deu 1,27. Nós vamos agora descobrir por que deu esse resultado. Aí nós vamos utilizar meu amigo, né? Que a gente já conhece ele muito bem. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. 1,8. Questão 8. Se a internet cooperar comigo, né? Tem isso também. Deixa eu carregar. Enquanto isso, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, entendi. Tá, isso aqui fica pra já já. Carregou, graças a Deus. Questão 6, né? Vamos lá. Ele vai me dizer os motivos e eu explico a você. Aqui. A questão não quer apenas que você apresente o valor numérico da raiz, que é realmente o que está dizendo aqui. A questão ele quer que você explique um pouquinho. Ó, para isolar as raízes positivas, use a teoria para argumentar quanto à existência e unicidade das raízes desses intervalos. Aí ele me diz o que aqui. A solução da equação corresponde aos pontos de intersecção do gráfico de tangente de x, certo? Pois eu estou dizendo que a tangente de x é igual a 2x quadrado, certo? 2x quadrado é um valor numérico.
Aí ele vai me dar no código, que foi o que me deu 1.27. Aí nós vamos analisar as raízes, certo? Aí deixa eu ver o que é que ele me diz mais aqui. É, só disse só para argumentar, né? Aí vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai testar, né? Vamos testar um pouquinho aqui os intervalos, certo? Pelo teorema do valor intermediário, se realmente esse teorema, eu tô lembrando agora, certo? Tem que existir uma raiz entre cada um dos valores, certo? Se você tiver lembrado, o professor deve ter explicado, certo? Em cada um, saltando de um em um, certo? Saltando de um em um ponto, que é o que ele está me dando aqui, de 1 para 2, de 1 para 3, tem que ter uma raiz no meio, certo? Aí, basicamente, tu só tem que explicar isso. Aí o código desse resultado aqui, ó, 1.27, certo? Fazendo a primeira interação entre 1 e 2, o resultado deu 1.27, que é o primeiro, que é o que ele está pedindo na questão, primeira raiz. Tu fala o teorema do valor intermediário, que aí diz que entre cada valor, certo? No caso, entre 1 e 2 vai ter uma raiz. Entre 2 e 3 vai ter uma raiz. Entre 3 e 4 vai ter outra raiz. Só que aí, como a questão pede o primeiro, tá aqui, 1.27. Tá certo? Tá certo? Tranquilo? Beleza. Pronto. Para esta daqui, é isso aqui. Agora bora na letra B. Pronto. Método de Newton. Que é o que ele está pedindo, né? Calcule as raízes pelo método de Newton. Aí o método de Newton você diz que é igual a isso daqui, certo? Que cada x, certo? Cada x de n mais 1, ou seja, para obter um x específico eu tenho que saber o anterior, tá ligado? Se eu quero saber o x de 0, quer dizer, se eu quero saber o x de 1, por exemplo, eu preciso saber o x de 0. Quer ir colocando aqui, ó, 0 mais 1, vai ficar x de 1, que é o que eu quero saber. Percebe que eu tenho que saber o anterior? É igual a x de n menos a função naquele x específico dividido pela derivada da função naquele x específico. Esse aqui é o método de Newton. Porém, todavia, entretanto, eu tenho essa função, que é o que foi dado na questão, né? Aqui. E a minha derivada é dada por isso daqui, certo? Pois a derivada da tangente é a secante ao quadrado e a derivada de 2x quadrado é 4x, certo? Pronto. Eu tenho a equação e eu tenho a função. A derivada, quer dizer. Eu tenho a equação e eu tenho a derivada. Agora vamos substituir. Escolhendo a primeira raiz, certo? A primeira raiz eu disse que é 1.25, certo? Por exemplo, como ele colocou aqui em cima. Eu analisando a convergência. Eu escolhi 1.2, no caso. Vamos dizer 1.2. Escolher aqui a primeira algarismo, certo? A primeira algarismo depois da raiz. Eu vou escolher 1.2, tá certo? Eu tenho essa liberdade para fazer isso. Escolhendo 1.2, eu substituo aqui. O alfa, certo? O resultado, a gente percebeu que ele convergiu para 1.27 com 5 algarismos significativos. Substituindo, né? Substituindo aqui o resultado, certo? X de 0, no caso seria x de n, certo? Aí x de n mais 1 seria x de 1, que é o que eu quero descobrir, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? F de x de n, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor do que eu escolhi, nesse caso 1.2, certo? Escolhi 1.2. Peguei 1.2 e substituí aqui, no lugar da equação, descobri um valor. Vou pegar esse mesmo valor, vou substituir no valor da equação da derivada. Encontrei outro valor. Aí é só substituir. X de n, 1.25, menos f de x de n, o valor que deu aqui, substituindo o valor de 1,2, dividido por f de linha de x de n, o valor que deu aqui, substituindo o x por 1,2. Tá entendendo mais ou menos a ideia aqui?
Você tem que calcular o valor da equação, o valor da derivada e substituir aqui na relação do método de Newton. Aí o código vai dando valores. Que tem muito que dizer também não. Tá entendendo? Diga aí, qualquer coisa eu explico de novo. Pronto, beleza. Pronto, você só tem que explicar isso. Tem que explicar isso. Tem que dizer, ó, como é que Newton é dado por essa equação aqui, que envolve o valor da equação, o valor da derivada. Você substitui o valor que a gente escolheu, que a gente tem a liberdade para escolher o valor, certo? Aí a gente coloca aqui o valor na equação, o valor na derivada e faz aqui o cálculo, certo? Lembrando, x de n é o valor que foi dado, que eu escolhi. X de n mais 1 é o próximo valor, que é o que eu quero descobrir, certo? F de x de n é o valor numérico da equação quando eu substituir o valor que eu escolhi. E f de linha de x de n é o valor numérico da derivada com o ponto que eu escolhi. Pronto, é isso. Segunda raiz é a mesma coisa que eu escolhi lá, que no caso o código vai me dar esse resultado, certo? Nesse caso aqui ele me deu 7,85. Aí você tem uma liberdade de escolher o valor que você quer. 7,8, por exemplo. No mais é isso. Aí aqui a discussão da convergência. Ele colocou aqui um intervalozinho. Eu posso até mandar para vocês isso daqui. Discussão da convergência. Vamos ver o que é que ele está me dizendo. Para a questão 6. Para a questão 6. Listão. Pronto. Os intervalos encontrados graficamente no item A forneceram aproximações iniciais adequadas para o método de Newton. Como a função tangente de x menos 2x² é contínua, certo? E possui apenas uma raiz em cada intervalo, como eu falei, pelo teorema da convergência, cada intervalo só tem uma única raiz, o método convergiu rapidamente para as soluções, certo? É um método mais eficiente do que o método da bisseção, certo? Aí você explica isso também, você explica que o método de Newton é um método mais eficiente por causa disso, que a gente só vai encontrar uma raiz em cada intervalo. A convergência observada foi quadrática, certo? Por causa desse quadrado aqui. Característica do método de Newton quanto à aproximação inicial está suficientemente próxima da raiz e a derivada de f de alfa, alfa no caso uma constante qualquer, que é os constantes que a gente obteve aqui, né? Os valores encontrados confirmam os intervalos determinados pelo método gráfico, certo? Você faz um código que vai lhe dar o gráfico, você observa quais são os resultados, o código vai lhe dar os resultados numéricos, certo? Que nem a gente fez no primeiro, e é só discutir essas coisas aqui. Ok? Vamos passar para a próxima. Enquanto o polinômio interpolador utilizando a matriz de Van der Monte por um conjunto de pontos. Aí tá aqui, ó. Menos 2, menos 47, eu tenho esses dois pontos, esse ponto. 0, menos 3, eu tenho esse ponto. 1 e 4, eu tenho esse ponto. E 2 e 41, eu tenho esse ponto. Eu tenho esses 4 pontos. Faça o gráfico com os pontos e o polinômio interpolador encontrado. Aí eu vou digitar aqui, tá? Vou fechar essa lista 1. Vamos para a lista 2. Aqui. Escolha uma opção. Quantidade de pontos. Aí ele tem o 4 pontos. Então, vamos colocar aqui 4 pontos. Quem é o x1? x1 é menos 2 menos 47. Quem é o x2? x2 é 0 menos 3. x3. Quem é x3? 1 e 4. Quem é x4? 2 e 41. Tá? Eu encontrei aqui, ó. Esse aqui é o meu polinômio interpolador dado estes pontos. Eu quero gráfico? Sim, eu quero gráfico. Tá aqui. Interpolação do Van der Monte. Eu encontrei esses valores, eu encontrei esse gráfico aqui. Aí eu vou tirar print novamente e vou mandar pro meu amigo discutir o gráfico. Para mim. Escuta. A partir dos pontos fornecidos, foi construída a matriz de Van der Monte e resolvido o sistema linear associado para determinar os coeficientes do polinômio interpolador. O polinômio obtido foi esse daqui.
5x ao cubo, que é o que realmente obteve. Tá aqui, ó. 5x ao cubo mais 2x menos 3. 5x ao cubo mais 2x menos 3. Observa que esse polinômio é de grau 3. O que era esperado, pois foram utilizados 4 pontos. Aí você tem que saber disso também. Se eu tenho 4 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 3. Se eu tenho 5 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 4. 6 pontos, polinômio de grau 5. E assim segue. Sempre é um grau anterior, certo? Ao substituir os valores de x nos pontos fornecidos, verifica se o polinômio reproduz exatamente todas as coordenadas y, características fundamentais da interpolação. Basicamente, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, obtido o polinômio, certo? Isso aqui você diz. Isso aqui, o polinômio não tem muito o que explicar, certo? Porque é obtido computacionalmente, tá certo? Obtido esse polinômio, dado quem são os valores de x, substituindo aqui quem são os valores de y. Aí dá aqui o gráfico, certo? Peguei o valor de menos 2, substituir aqui no ponto, substituir aqui no polinômio, eu encontrei uma coordenada. Isso aqui, digamos assim, é o básico de uma equação. Dada a equação e dado o valor de x, que é o valor de y, certo? Aí eu só pego aqui os valores de x, substituo, encontro os valores de y e monto o gráfico. Pronto. No gráfico, os pontos experimentais aparecem destacados de vermelho e a curva interpolador em azul. Nota-se que a curva passa exatamente por todos os pontos, confirmando a correção do processo de interpolação. Certo? Interpolação basicamente seria um método ali para gerar um gráfico da forma mais correta possível, certo? Fazer com que a curva ela passe por todos os pontos experimentais que foram obtidos, né? Em pontos experimentais, no caso, eu quero dizer quais foram os valores que eu obtive nesse polinômio quando eu substituí o valor de x, certo? Esses são os pontos experimentais. Aí a interpolação da curva que passa exatamente por esses pontos, que foi a curva que eu obtive aqui, certo? Além disso, o comportamento do gráfico é típico de uma função cúbica. Para valores negativos de x, a função assume valores negativos elevados, enquanto para valores positivos, cresce rapidamente devido ao termo 5x ao cubo, certo? Aí aqui é o básico de uma equação, certo? Quanto maior for o grau do meu polinômio, mais vai convergir aquele valor, certo? Um valor de x à quarta vai ser um valor bem maior do que um valor x ao quadrado, por exemplo, certo? Outro aspecto importante é que o coeficiente do termo cúbico é positivo, certo? Esse coeficiente aqui é positivo. O que faz com que a função apresente um comportamento acentuado para x grandes e comportamento decrescente para x muito próximo dos valores negativos. Que isso faz sentido, certo? Se o valor for positivo, a curva tem a característica de crescer, certo? Quanto mais próximo tiver de um valor negativo, ela vai tender a decrescer. Isso faz sentido, certo? O termo constante menos 3, esse termo aqui, né, corresponde à interseção da curva com o eixo y, que é o que a gente observa aqui, certo? No caso, esse termo aqui, ele só vai me dizer em que ponto que a minha curva vai tocar no eixo do y. Lembra lá da equação do primeiro grau? É a x mais b. O b, né, o que dizia o coeficiente angular. Não, coeficiente linear, quer dizer. Não é o coeficiente que diz onde é que a minha reta tocava o eixo do y. Aqui é a mesma coisa. O termo constante é o que vai dizer em que ponto é que a minha curva vai tocar o eixo do y. Nesse caso é o valor de menos 3. Perceba aqui que ele está um pouquinho abaixo. Só um pouquinho abaixo do zero. Então aqui é mais ou menos 3. Menos 3, mais ou menos. E realmente faz sentido, porque a gente pode observar pelo gráfico. Enquanto esse termo aqui, 2x, certo? Contribui para ajustar a inclinação da curva entre os pontos interpolados. No caso, se for um x ali, ele vai ter uma aproximação menor. 2x vai ter uma aproximação mais perfeita, certo? Já que ele está tentando crescer. 3x teria uma aproximação ainda melhor, certo? É o que esse termo do meio aqui diz. Com isso, dessa forma, os resultados obtidos demonstram que o método da matriz de Van der Monte foi capaz de determinar um único polinômio interpolador, que representa exatamente o conjunto de dados fornecidos. O gráfico confirma visualmente a qualidade da interpolação e evidencia a curva ajustada, passa por todos os pontos sem nenhum erro.
certo? Isso basicamente é isso. Eu vou perguntar aqui como obter o polinômio interpolador. Interpolador. Talvez ele pergunte, não sei, aí você já ficar sabendo. Ó, aqui. Para obter um polinômio interpolador pelo método de Van der Monte, você parte da forma geral de um polinômio de terceiro grau, certo? O básico. Uma constante, a zero, certo? Sempre tem um valor constante no final, né? Igual na equação de segundo grau. 2x quadrado menos 3x mais 5, certo? Sempre vai ter um valor constante. Constante mais A1 vezes x elevado a 1, mais A2, x a 2, mais A3, x a 3, e assim sucessivamente. Dependendo do polinômio que você queira obter. Como eu tenho 4 pontos, eu vou ter um polinômio de terceiro grau. Aí vai ter esse formato aqui. Pronto, eu tenho os pontos, né? Substituir, aí eu preciso substituir cada ponto na minha equação geral, certo? Na minha equação geral, eu quero dizer essa daqui. Ok? Pronto. Substituindo x igual a menos 2, que é o primeiro x aqui, né? Eu vou obter isso daqui. A0 mais menos 2x, certo? Eu estou substituindo o valor de x pelo valor que está dado. Menos 2A1 mais 4A2, certo? Menos 8A3 e assim sucessivamente. Aí eu vou substituir para x igual a 0, vou substituir para x igual a 1 e para x igual a 2. Pronto. Eu obtive esses polinômios aqui, certo? Aí agora é só substituir a mesma coisa, fazer uma matriz, certo? Encontrados esses polinômios, eu vou fazer uma matriz e por fim vou calcular o meu polinômio, certo? Nesse caso aqui, como eu tenho 4 pontos, eu vou ter uma matriz de 4 linhas, tá certo? Aí é só você observar os coeficientes. Olha aqui a primeira equação e olha a primeira linha. 1, primeiro valor de 1. Aqui na frente não tem nada, então a gente sabe que é 1, certo? Tá aqui, 1. Segundo valor, menos 2. Olha o menos 2 aqui. 4. Olha o 4 aqui. Menos 8. Olha o menos 8 aqui. Certo? Percebe que a linha é composta pelos coeficientes das letras que estão acompanhando o meu polinômio. Mesma regra vale por aqui por debaixo. Percebe, ó. A0 igual a menos 3. Porque os demais termos zeraram, né? Ó. Porque eu tive que substituir por 0, x. A1 vezes 0, 0. A2 vezes x, 0 ao quadrado, 0. A3 vezes 0 ao cubo, 3, 0. Então fica só aqui o A0, tá certo? Aí aqui, ó. A0 igual a menos 3. Substituir aqui. Mesma coisa aqui, ó. 1. E mesma coisa aqui, ó. Obtive a matriz. Multiplico por uma matriz genérica, certo? Só de coeficientes, A0, A1, A2 e A3. E isso aqui fica igual aos coeficientes que a gente obteve. Que nesse caso aqui foi menos 47, menos 3, 4 e 41. A gente obteve esses valores, certo? Aí pronto, é assim que se obtém um polinômio interpolador. Eu acredito que ele não vai perguntar sobre isso. Mas basicamente é isso, certo? Substitui os valores de x, encontra os coeficientes, monta a matriz, multiplica pela matriz genérica e bota igual aos valores constantes. Acabou. Foi a mais complicada, né? Mas deu para entender mais ou menos, né? Como é que trabalha essa bagaceira, né? Pronto, beleza. Eu só tô usando aqui o GPT, porque é meio complicado para eu produzir material antecipadamente. Mas a gente vai analisando as coisas. Eu acredito que você entende perfeitamente a situação, né? Final de curso, né? Eu tenho muito tempo para produzir material, não. Mas pelo menos eu acredito que eu tô sabendo explicar, eu acho. Pronto, perfeito, perfeito. Porque produzir material realmente é complicado, de última hora. Então vamos lá. E só falta mais uma questão. Qual é a questão mesmo? Questão 8. Ó, questão 8 aqui. É a mesma ideia. Plota esses dados aqui e ajusta uma linha reta para determinar esses coeficientes, Mi, C e G.
E pede para discutir um pouquinho a diferença percentual entre o valor de G e o valor que a gente utiliza, 9,81. Aí vamos produzir outro polinômio interpolador, certo? Deixa eu fechar esse. Questão 8. Quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, esse polinômio aqui já vai ter um grauzinho bem maior. Ó, são 11 pontos. Quem são esses pontos? 25 e 1,69. Vamos lá. 25, 1,69. x2, 27 e 2,10. 2,10. x3, 29 e 2,41. x4, 31 e 2,89. x5, 33 e 3,18. 3,18. x6, 35 e 3,49. 49. x7, 37 e 3,78. 37 e 3,78. x8, 39 e 4,15. 4,15. x9, 41 e 4,33. 4,33. x10, 43 e 4,72. 4,72. x11, 45 e 5,11. Pronto. A gente percebe aqui que ele deu uma reta, certo? Deu uma equação de primeiro grau. A gente vai discutir as por quê. Ó, a gente observa aqui. Deu o nosso método linear, certo? A gente vai linearizar esse negócio aqui. Essa aqui é a reta mais perfeita, mais próxima dos pontos experimentais que a gente obteve. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui. Vamos tentar discutir esse resultado. Vamos lá. Não dá para colar, então vai ter que ser... Fechar isso daqui. Pronto. Pronto. Para resolver o problema inicial, participe da equação do movimento de um bloco. Bora ler a questão. Um bloco está deslizando para baixo em um plano inclinado. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é μc, certo? Coeficiente de atrito cinético, que é o dado por μc. Com base nessas informações, responda os itens a seguir. Mostre um gráfico, mostre que um gráfico AX por cosseno de θ versus tangente, onde AX é a aceleração do plano abaixo, θ é o ângulo de inclinação com o plano de horizontal. Deve ser uma linha reta de inclinação G, coeficiente linear, menos μc sobre G. Isso aqui vai fazer sentido, por quê? Porque o plano inclinado desce, né? A grosso modo, de certa forma, a grosso modo, botar aqui um plano inclinado e está tendo a ação da gravidade, então menos G, certo? Logo vai para baixo. Então ele vai agir por coeficiente, vai ter o coeficiente que vai da questão do atrito, e esse menos aqui aparece por causa disso, porque a gravidade atua para baixo. Aí nós vamos discutir porque isso faz sentido. Para resolver esse problema, inicialmente parte da equação do movimento de um bloco, descendo em um plano inclinado com atrito cinético. Aí está aqui a equação. A MAX, certo? Massa vezes aceleração. No caso, força. A força que está sendo exercida nesse bloco, na componente X, que é o que me interessa, é igual a mg seno de θ, menos mi
mg cosseno de θ. É essa equação aqui que rege um plano inclinado. Dividimos ambos os lados. Eu vou dividir ambos os lados por m cosseno de θ, que é o que está pedindo na questão. Ó, tá vendo aqui, ó? Mostre que um gráfico AX por cosseno de θ. Então eu vou tomar a liberdade de dividir ambos os lados por m, para cortar essas massas, certo? Que a massa não me interessa, não quero saber da massa. E para ficar o cosseno aqui que é o que está pedindo na questão. Aí isso é literalmente o que a questão está pedindo. Dividindo ambos os lados por m cosseno de θ, eu vou obter o seguinte. O m corta com m, né? Vai ficar x cosseno de θ. Aqui vai ficar g seno de θ por cosseno de θ é tangente, certo? Seno por cosseno é tangente. Menos μc, m vai cortar, g cosseno de θ por cosseno de θ. Uma coisa dividida por ela mesmo é 1. Então, μc, g. Pronto. Essa expressão, a gente percebe uma coisa. Que ela possui uma forma geral. Ela possui a forma de uma reta. Certo? Isso daqui, eu posso dizer que é uma coisa constante. Certo? A gente percebe que isso aqui é uma coisa constante. Que não me... Como é que eu posso dizer? Esse ângulo aqui, esse ângulo θ, seria o ângulo onde o bloco ele ia começar a deslizar, certo? Aí percebe que é uma coisa constante, certo? Naquele ângulo exatamente ele vai começar a deslizar. Então eu posso dizer que isso aqui se assemelha a um y, por exemplo. G tangente de θ. Tangente de θ, certo? Primeiramente o m. O m aqui, o g aqui, é uma constante também. Então eu posso dizer que ela é igual a x, por exemplo. Certo? M, eu vou dizer que é tangente de θ. Certo? Por que m é igual a tangente de θ? Porque como eu tenho uma grande relação com o ângulo que vai começar a romper esse atrito, certo? É uma coisa variável. Certo? Nesse caso aqui é uma coisa variável. Já que é o ângulo que vai começar a romper o atrito cinético. Certo? E aqui é uma constante vezes uma constante. Aí dá uma constante também. Resumindo, a grosso modo, só olhar direitinho com calma, a gente percebe que isso aqui vai se assemelhar à equação do primeiro grau. Aí é só discutir essas coisas. Aí aqui, como eu tinha explicado, onde y é igual a x sobre cosseno de θ e x é o tangente de θ, certo? X aqui é tangente de θ. Sendo o coeficiente angular m igual a g, certo? Coeficiente angular, aqui ó, m igual a g. E o coeficiente linear b igual a menos μg. A partir dos dados experimentais são construídos um gráfico, foi o que eu lhe mostrei. Foi obtido esse polinômio, certo? Esse polinômio aqui. Fazendo aquele método lá que você não precisa explicar, a menos que ele pergunte, mas eu acho difícil ele perguntar. Certo? Observa-se no gráfico que os pontos experimentais apresentam um excelente alinhamento em torno da reta, indicando a relação teórica prevista pelo modelo físico é adequadamente descrita pelos dados coletados. A pequena dispersão, a gente percebe ali que tem uma pequena dispersão entre os pontos. Um pontinho está mais acima, outro mais abaixo. Surge de pequenos erros experimentais, que isso é totalmente normal dentro de um laboratório. E que o ajuste linear representa satisfatoriamente o comportamento desse sistema, certo? É para isso que a gente usa esse polinômio, para fazer um ajuste o mais perfeito possível. Comparando a equação dada com a forma teórica, comparando esta equação aqui com a forma teórica, no caso com a forma de uma equação de primeiro grau, identifica-se que o coeficiente angular da reta corresponde à aceleração da gravidade, certo? A gente percebe isso, o m é igual a g, fazendo essa aproximação, certo? Enquanto o coeficiente linear fornece esse produto aqui, menos μg. Assim, o coeficiente de atrito cinético pode ser determinado por μc igual a menos b sobre g. Como é que eu vou obter isso? Eu vou obter isso isolando isso aqui, certo? Ó, perceba aqui que eu quero obter que é μc, certo? Eu digo aqui que μc sobre g é igual a b, isolo quem é o b, certo? Na equação do primeiro grau, eu vou isolar quem é b. Quando eu tiver isolado, eu vou substituir b por menos μcg e vou isolar o μc. Aí eu vou perceber que vai dar menos b sobre g. Aqui é só matemática, aqui não tem muito segredo não. Bota uma coisa para um lado, uma coisa para o outro, é só isolar. A aproximação desses pontos com a reta ajustada confirma a validade do modelo físico.
utilizado e demonstra que a aceleração do bloco depende linearmente da tangente do ângulo. Que isso realmente faz sentido quando a gente estuda lá física 1, certo? Que que a aceleração do bloco, certo? Ele vai depender da angulação onde eu vou levantar esse plano inclinado. Quanto mais inclinado, mais rápido ele vai descer. Quanto menos inclinado, vai ter mais dificuldade. A gente percebe essa relação com o modelo teórico e com essa parte computacional. Realmente faz sentido o que a gente está tentando discutir aqui. Deu para entender mais ou menos a lógica? Deu sim, Bruno. Perfeito. Mas é isso, você explicando isso a ele, não vejo mais do que. Não vejo bronca nenhuma, não. Certo? Que foi o que eu já disse Pronto. às demais pessoas. Eu disse: Emanuel não quer saber se você sabe computação, ele quer saber se você sabe a teoria. O que eu disse a todo Entendi. mundo. Tá certo. Obrigado, Bruno. Nada, Larissa. Qualquer dúvida pode perguntar que eu estou disponível, tá certo? Aí tu vai mandar, né? Essa Vou. leitura. Pronto, tá certo. Obrigada. Tchau. Nada. Tchau, tchau.